Sejam bem-vindos ao IlumiCast, o podcast da Lume para quem quer saber de marketing sem enrolação. Aqui a gente fala sobre posicionamento, conteúdo e estratégia de maneira descomplicada e acessível. Eu me chamo Ellen, sou uma das fundadoras da Lume. Eu sou a parte comercial e a gestão, trabalho há 3 anos no mercado digital e estou me formando, graças a Deus, na minha faculdade, que foi onde eu conheci as minhas sócias, né? E eu já trabalhei há 3 anos no mercado, já trabalhei com muitos nichos. E é isso, né? A gente vai sempre se aperfeiçoando. É isso. Eu sou a Alana, também sou sócia da Lume. Já trabalho no mercado vai fazer quase 2 anos. Comecei trabalhando numa agência de marketing aqui de Fortaleza. Pouquinho tempo depois que eu iniciei a Unifor. Trabalhei por lá em alguns meses e tal, como social media. Depois disso, eu saí da empresa e fiquei freelancer mesmo, com clientes por fora. Estou nessa há 1 ano e pouquinho já. Vou me formar agora junto com as meninas, graças a Deus. E na Lume, eu fico responsável por essa parte de posicionamento, estratégia orgânica, a parte mais operacional das estratégias mesmo. Sim. Eu sou a Letícia, eu sou designer, faço parte da equipe criativa da Lume. Eu sou a terceira e última sócia. Eu também estou nesse mercado, vai fazer 3 anos, 3 anos e meio, quase 4 já. Também já trabalhei em algumas agências aqui de Fortaleza, em muitos nichos diferentes, deu para conhecer bastante coisa. Hoje eu sou mais focada em marketing para médicos mesmo, mas dentro da Lume eu faço a parte de design e criação. Tudo bem. E o que é que a Lume faz, né, gente? A gente trabalha de tudo um pouco, Tudo né? um pouco. Essa é a Só não realidade. trabalha com tráfego. Tráfego não é pago, com a não. Lume, mas a gente Mas tem temos vários parceiros. Temos parceiros. A produção, inclusive. A produção, inclusive. A gente fica nessa parte orgânica de produção de conteúdo mesmo em posicionamento. É o nosso foco. Gerenciamento de redes sociais, elaboração de Cobertura peças de eventos, publicidade, assessoria. Captação e edição de vídeo. Bastante coisa. Bastante coisa. E, gente, por que a gente criou o IlumiCast? Foi para complementar o canal do Instagram, né? Que a gente abriu. que eu espero que vocês sigam, tá? Por favor. @ec.lume. Vamos lá Isso seguir. aí. Foi para complementar lá e tal, porque a gente sempre faz conteúdo para story, reels, carrossel, post único. Então a gente sabe que é um formato que não dá para se aprofundar muito, não dá. porque senão perde o sentido do formato em si. E eu faço os roteiros dos vídeos, sempre dá vontade da gente se aprofundar um pouco e fica preso no formato, em um minuto Acaba e meio que por e lá tal. a gente não tem muito tempo nem espaço para isso. Então, o IlumiCast foi muito para a gente trazer mais informações de maneira mais aprofundada, porque a gente já está nesse mercado faz um tempo, cada um com a sua bagagem. Então, a gente tem, modéstia à parte, algum conhecimento para falar sobre isso. E também para trazer uma conexão maior com o nosso público, né? Isso, e o marketing ele é um mundo, gente. Então, assim, pra gente conseguir abranger tudo sobre marketing, são muitos episódios de IlumiCast, tá? E rios, e carrosséis, muita coisa. E o nosso foco de hoje, a primeira pergunta é: o que é posicionamento? Nessa palavrinha que a gente escuta tanto e que tem tanto significado dentro do marketing. Mas para quem não está inserido no mercado, o que é posicionamento, o que é estratégia, tudo a gente fala, tem que produzir com estratégia, tem que postar com estratégia, sem estratégia não dá certo, posicionamento, você tem que estar bem posicionado, mas o que é, né? E, gente, posicionamento não é só um post bonito, um feed organizado, sabe? Tem muita coisa por trás disso. Pois a gente sempre, quando vai direcionar cliente e tal, a gente, assim, como a gente fica em Fortaleza, a gente mora em Fortaleza, pega muito cliente em Fortaleza, que ainda é muito... Mas não só em Fortaleza. Estamos expandindo, mas nossa bagagem está mais com clientes de Fortaleza. Acaba que a gente percebe que tem muito cliente que é muito... São empresas que já estão há muito tempo no mercado e tal, mas que tem esse posicionamento no digital muito genérico,
às vezes não tem a identidade da marca, da empresa ali e tal. E é no momento que a gente tenta guiar o cliente assim para estabelecer um Eu acho que uma posicionamento. das perguntas que a gente faz para o nosso cliente é se a sua marca fosse uma pessoa. Como é que ela se comportaria, como é que ela se vestiria, como é que ela se comunicaria com as outras pessoas, qual seria a linguagem dela, as roupas que ela usa, os lugares que ela anda, com quem ela se comunica mesmo. Tudo isso faz parte de uma personalidade de marca. Sim. Se a gente for pensar na marca como uma pessoa, essa marca precisa ter muitas características que uma pessoa realmente tem, né? Sim. Isso. Então ela precisa ser percebida como aquilo que a marca quer transmitir. Exatamente. Isso. E eu acho que é exatamente aí onde muitas marcas pecam, né? Sim. Porque acaba que no digital você tem informação vindo de todo canto, de pessoas que você não sabe a fonte, mas enfim, tem muito criador de conteúdo por aí, muitos muito bons, mas tem outros que a gente sabe que também não Só acrescentam confunde, né? tanto. Não Isso. explica muito, só confunde. Exatamente. E aí, às vezes, você pega uma informação ou segue uma pessoa que passa, enfim, um desconhecimento sobre marketing e acaba que você se confunde mais sobre um assunto que nem deveria ser tão complicado assim. É porque tem muita gente que produz conteúdo como assim, um escape rápido, uma solução rápida, uma receita de bolo, coisa que faz isso aqui que funciona. E assim, quando é trend, modismo, beleza, pode ser que funcione para você mesmo, mas para realmente montar do zero, ser algo Desenvolver uma marca é uma coisa muito pessoal. algo coeso, assim, porque não é só post, não é só os vídeos, é tipo assim, como é que você atende o seu cliente, como é que você se porta na frente do seu cliente. Que palavras você usa, se você usa, sei lá, um emoji diferente ou não. Tudo isso faz muito parte da identidade que você quer construir dentro do digital. E não só dentro do digital, né? Na parte off também, a parte de atendimento. Reflete. Relacionamento com o cliente, tudo isso faz parte. E cada marca é única. É aquela velha frase de mãe. É clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade. Não tem muito Você pra onde não é correr. todo mundo. A sua marca ela é única. Então ela vai ser percebida da maneira que você quer transmitir. Então você precisa realmente formar esse seu posicionamento e transmiti-lo da melhor maneira para que as pessoas consigam te perceber dessa forma. Tem muito mercado que é muito difícil você se diferenciar e tal, ter todo mundo meio que fazendo a mesma coisa, mas tem que ter alguma coisa, por isso que a gente sempre senta, conversa com o cliente, às vezes analisa Eu vou dar toda um a exemplo história. da vida real. Eu hoje trabalho com marketing voltado para médicas, clínicas médicas. E a gente tem que se posicionar passando muita confiança para o nosso cliente, paciente. Porque, enfim, para você marcar uma consulta médica, se consultar com o médico, você precisa confiar naquilo, naquela pessoa, né? Sim. Então, toda a nossa comunicação é voltada para transmitir o máximo de confiança possível. E para isso, a gente precisa dar informações para o nosso cliente, paciente, para que ele se sinta confortável e seguro dentro da nossa marca. Exatamente. Exatamente. E é justamente, assim, ela pegou a ideia do nicho, que é de médico, né, que a pessoa vai muito de boca a boca, indicação e tal, e transformou isso em toda a comunicação da marca. Para quem é novo, a clínica não precisava do boca a boca. Para quem é novo, chegar lá e já sentir essa sensação de conforto e tal, mas com a seriedade de médicas, né, não é qualquer profissional que está ali. Então, tudo isso é muito bem pensado para poder ter o resultado que a marca espera. E falando um pouco também sobre posicionamento de marcas, né? A gente viu o rebrand, né? O reposicionamento da Jaguar. E foi bem polêmico. Foi parecendo Meu coração de designer chorou, gente, vendo aquilo. Vocês não têm noção. Foi complicado. Eu só não sei o que foi... Não sei se eu posso falar assim, mas eu só não sei o que me abalou mais. Se foi a Jaguar ou se foi a Chiquinho. Sorvetes. Assim... Eu acho que Jaguar, pô. Mexeu com bastante Mas é porque estrutura. a Chiquinho mexeu numa parte do meu coração que eu não esperava, entendeu? Isso. Eu não tenho proximidade com a Jaguar, mas eu tinha muito mais proximidade com a Chiquinho. Que a Jaguar, ela é uma marca Hoje em dia ainda tá longe, mas vai chegar. Lá. Ela é um público muito específico. A Chiquinho, aqui do lado de casa. Exatamente, por isso que eu acho que traz uma aproximação maior, né? Porque você tem um contato muito mais fácil. O problema foi justamente esse, assim, você falou porque aqui próximo de casa e tal, o rebrand ficou algo genérico.
Ficou literalmente como se fosse qualquer sorveteria. Exatamente, da de esquina, bairro, né? de bairro. Exatamente. E é uma empresa que tem, sei lá, 40 anos de mercado, 30 anos de mercado. Aí para você ir de um canto de reconhecimento para uma coisa genérica é meio controverso. E é uma linha muito tênue isso agora, com esse tanto de informação de tanto canto, é muito difícil você saber se diferenciar no mercado, mas é isso. E a gente viu que as marcas agora elas estão nesse boom do rebrand, né? E eles estão vindo muito para a era atual, que é o minimalismo, Sim. as letras mais simples, Arredondadas, total. Exatamente. Então, tipo, a gente está vendo também até um padrão nas marcas. Os rebrands estão muito parecidos. Pois é, mas você se perguntar até onde vale a pena eu me adaptar no mercado e perder minha identidade. A questão da Jaguar, eu acredito que foi isso. De deixar, assim, deixou a fonte bem mais arredondada, tirou o bichinho, o Jaguar pulando lá. Rosa. Deixou rosa. Assim, eu entendi que quis modernizar e tal, mas perdeu muito a essência da marca. Então... E se comunicava, pelo menos, muito com o público, né? E aí era um público muito específico, agora é outro público muito específico. Eles mudaram totalmente. Foi não sei se sim, foi um Claro chute, que né? tem um conceito todo por trás, porque agora a marca tá passando por essa transformação dos carros elétricos e tudo. Mas será que valeu mesmo? Eu acredito que não, porque demitiram a equipe de marca. A agência foi demitida. Então acho que não deu muito bom, não. Eu acho que foi uma mudança muito grande para uma marca muito consolidada. Então, assim, o Jaguar, ele sempre foi um símbolo. Então, assim, as pessoas já olhavam para o carro, já viam o Jaguar, já reconheciam, já era um símbolo de status. Um lifestyle, né, que eles vendiam. Não é como a gente olhar pra Harley Davidson e eles mudarem totalmente pra uma coisa que não tem nada a ver com o que eles vendem. Não ser uma pessoa com uma jaqueta de couro andando no Harley Davidson. Mudar totalmente. Porque Harley Davidson realmente é questão de estilo de vida, né? Exatamente. E a gente também pode citar outras grandes marcas, né, com posicionamento forte. Eu já vou puxar a sardinha para uma que eu amo, que é o Burger King, né? Acho que todo essa Burger é queridíssima da Lume, gente. É uma queridinha. A gente se conheceu na faculdade e a gente passou a faculdade inteira estudando. Fazendo mil trabalhos sobre o Burger King. Sim, então a gente estudou tudo que vocês podem imaginar. Na etnografia, tudo. Posicionamento. Instagram, TikTok, campanha off. Inclusive tem um post no Instagram da Lume, tá? É só descer um pouquinho até lá embaixo. Dos primeiros. E o Burger King, ele é um exemplo perfeito de posicionamento, né? Já forte, já consolidado. Eles sabem como se portar em cada canal, porque eu acho que não adianta você ter um posicionamento e você não saber se comunicar em diferentes canais. Você não se comunica da mesma forma que você se comunica no LinkedIn, que você se comunica no Instagram. É normal. Uma plataforma é para uma coisa e outra plataforma é para outra coisa. Então, você precisa ter essa sensibilidade de quando você está se comunicando com aquele público, você saber onde você está se comunicando. Sim, e entender o público de cada plataforma, né? Exatamente. Porque a gente vê o Instagram hoje, é muito usado pela geração Z, mas o TikTok mais ainda. Então a gente sabe que tem muito público da geração Z que não curte o mesmo conteúdo pra galera millennial do Instagram. O Burger King tem essa veia muito cômica, tem essa veia de realmente debochar e de principalmente, não aqui tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos é ataque direto a McDonald's. Sim. Então, assim, eles pegam essa veia engraçada, jovial, que vai contrastar com o McDonald's, que é uma coisa mais tradicional, família e tal. Sim. Eles pegam essa veia e no TikTok eles botam ao quadrado, assim, de ser bem divertido, escrachado. E no Instagram, vezes até demais, às vezes exagera um pouquinho, mas é isso. Mas a gente adora. É muito bom. E justamente por isso, porque é irreverente. Eles são totalmente irreverentes e tem tudo a ver com o público deles, né? Exatamente. E outra marca, assim, que é sinônimo de posicionamento é a nossa querida Coca-Cola. Ai, amo. Não tem como a gente falar de posicionamento e não mencionar a Coca-Cola. A marca que criou o Natal, não tem como a gente não falar sobre ela. Eles literalmente criaram o Papai Noel. Vocês sabiam dessa, gente? Vocês sabiam? Sim, informações pra vocês, tá? A ideia do conceito do Papai Noel. Eu duvido vocês nunca terem visto a chegada do Papai Noel ou aqueles
carros, aqueles caminhões da Coca-Cola no Natal. É uma Natal e vida Coca-Cola são inteira com sinônimos, isso. Natal é o Chester com a Coca-Cola gelada do lado. Zero, viu? Agora, porque inclusive, tem a tá tendência. ultrapassando. É. Tem a Coca tendência Zero da tá Coca ultrapassando Zero. a Coca normal em vendas. Mas Inclusive, aqui? tem post da Lume sobre isso também, tá? Porque a gente entrega tudo aqui. Esse episódio é um grande, vá pro Instagram seguir. E Mas- tem muito conteúdo lá. E as marcas daqui de Fortaleza, que a gente ama, que são nossas queridinhas. Tem uma marca daqui de Fortaleza que eu amo, que é Laguna, o nome. É uma marca de Eu roupa. sei. E elas começaram muito pequenininhas, indo pra feirinha, pro Aue. Não sei se vocês já foram pra Aue, mas eu Já. amo. E hoje em dia elas têm uma loja linda, perfeita. Eu sei, são lindas. Aumentaram muito o ticket. Virou boutique, né? Sim, boutique total, as peças de extrema qualidade. E elas sempre mostraram uma aproximação muito grande com o público nessa construção de marca. Porque quando você está começando com a marca, às vezes você entende que para eu passar confiança e tudo, as pessoas têm que ver que eu sou grande. E não necessariamente. Às vezes você tendo um posicionamento de que estamos começando e vem acompanhar o backstage, a gente faz assim, 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 assado, assim é a nossa Uma produção. construção mesmo. Uma construção, realmente você consegue criar, eu acredito, um relacionamento com o público de carinho mesmo, de proximidade, de que aquela pessoa está com você desde que começou. Então, quando ela for tomar uma decisão de compra, de preciso comprar uma roupa para um lugar importante, com certeza a sua marca vai vir em primeiro lugar. Com certeza. E a qualidade atrelada e tal, assim, a Laguna me vem na mente isso, assim, roupa muito bem acabada, tecido bom, além... E é porque eu nunca comprei da marca. Mas o espaço que ocupa na minha cabeça é disso. É uma marca que me remete à qualidade. E é de Fortaleza, não é coisa assim importada e tal, mas já me remete à qualidade. Automaticamente. E falando agora um pouco sobre a nossa vivência, né? Que a gente já trabalhou com muito nicho, pessoal. Assim, trabalhar em agência, a gente sabe que 2 anos intensos. é muita coisa, a gente trabalha com muitos nichos diferentes, então a gente tem bastante vivência. E o marketing, ele realmente tem esse ritmo mais acelerado, né? A gente não pode botar a culpa assim, só aqui em Fortaleza, não, O qualquer marketing, lugar. no geral, ele tem um ritmo acelerado. Eu já trabalhei muito com lançamento, então, assim, para você se lançar, né, você tem que ter um bom posicionamento. A gente passa por várias etapas. A gente sempre tem um pré-lançamento, que é onde a gente precisa se posicionar, assim, melhor. Porque se você não consegue se posicionar ali no pré-lançamento, vai ser muito difícil você chegar no lançamento e se posicionar da forma que você quer. Então, você tem que começar antes mesmo. E no pré-lançamento você tem que reforçar o tempo inteiro o seu posicionamento, para depois você realmente conseguir ter um bom sucesso, né, de vendas no seu lançamento. A Letícia já falou que é mais de estética e tal. Eu gosto muito dessa parte de saúde, estética, a parte médica. Mas eu já trabalhei em tantos nichos, gente, que Ave Maria. Já trabalhei com turismo também, é muito legal o turismo. É muito legal, gente. Imagina você trabalhar viajando. Muito Tu legal. trabalhava viajando? Nossa, Pois aí eu bom gosto trabalhar da com gastronomia, turismo. né? Porque a gente adora gastronomia pros também é ótimo. shootings. Eu é amo verdade. gastronomia também. Eu já trabalhei com restaurante, era incrível. Muito bom. Sei tirar foto dos pratos, porque acabava. É eu tinha ótimo. comido. Uma delícia. E o meu, assim, na agência eu trabalhei com arquiteto, com engenharia. E era a uma agência... construtora. E a agência você faz de um tudo. Arquitetura, engenharia, tinha restaurante, tinha esse outro nicho eu não posso falar porque é muito óbvio. Muito nicho, assim, meio moda fitness, tive uma moda fitness. Eu tive moda fitness, eu tive joia, eu tive prata, eu tive construtora, eu tive lançamento de aplicativo também. A gente Muitas coisas. mil e uma coisas, né? Lançamento é muito legal. Eu também gostei muito de trabalhar Lançamento nessa eu parte. nunca trabalhei. Eu já, muito legal, muito massa. legal. É o único, acho que é uma das Eu únicas gosto coisas que bastante. Porque eu tava dentro do time tava junto com os desenvolvedores. Então, massa. eram informações muito Eu legais. gosto muito de trabalhar com profissionais liberais. Eu também adoro. Eu gosto muito serviço também. é muito bom. É verdade. E é um exemplo de posicionamento, porque você vai posicionar a pessoa, né? Então, a gente vai literalmente mostrar para o mundo quem é aquele ser humano. Então, assim, é muito legal, porque você tem que
você tem que entender quem é o profissional, você tem que conhecer, então você acaba ali tendo um vínculo muito maior com Sim, aquela total. pessoa, porque é diferente de um produto, né? A gente vai vender a pessoa, a gente vai posicionar a pessoa, então você precisa conhecer muito bem, você precisa ser basicamente um amigo. Então, quando você vai posicionar, você tira tudo daquela pessoa. Tem que, É muito tem que legal. retratar a pessoa como profissional e tal, aquela seriedade, mas para ela se diferenciar, ela tem que minimamente demonstrar a personalidade dela Sim. ali, porque não tem mais o que você possa explorar. É. Uma empresa não. Eu hoje trabalho no nicho fitness, trabalho com academia. Então, assim, como é que eu humanizo o perfil da academia? Eu pego os colaboradores, os professores. Os Então, não é embaixadores da marca, né? são os próprios embaixadores da marca. Eu não Sim. pego uma pessoa, que nem em contraste com o profissional liberal, Exatamente. que é sempre ele ali, então ele pode fazer essa construção ali de relacionamento mesmo. No meu caso, não. Como, enfim, é uma empresa grande, vários colaboradores, eu vou ali explorando um pouquinho de cada um. Então, eu mostro realmente o compromisso ali do colaborador em produzir aquele conteúdo, passar aquela dica. Então, são complementares, mas são diferentes os Sim. estilos de posicionamento de marca. E aí, agora a gente vai puxar a sardinha, né, para a própria Lume, falando um pouco sobre o nosso posicionamento. A Lume, ela nasceu do cansaço da gente de ver tanta coisa igual no mercado, tanto conteúdo batido, sem resultado, estratégias mirabolantes que não vem ao Não caso. funciona para todo mundo. Foi justamente isso, por isso que a gente foca muito nisso de descomplicar e de que cada marca é uma marca, porque a gente entende que existe tendência e tem coisas que realmente, Sim. quando explode, todo mundo vai querer fazer, mesmo quem não se encaixa vai querer fazer e a gente entende, mas isso é modismo. Não é uma coisa que você está sempre tendo que procurar e caçar tendência para ser relevante. Você pode ser relevante fazendo a construção do que você é. E para o que Exatamente. você é, você tem que realmente escolher um lado, literalmente se posicionar. Você não pode ser genérico. Tem muita gente que não escolhe um lado com medo de perder venda ou de não se comunicar com o público, tá? Mas você tem que escolher. Você pode ter uma comunicação mais ampla e aberta. Você tem que ser seletivo com o seu público também, de entender, eu vendo para essa pessoa, então eu tenho que me comunicar com essa pessoa. Tipo, Isso. sei lá, uma marca de roupa fitness feminina. Ela vai querer fazer uma comunicação voltada para homens? Não faz sentido. Não faz Ela sentido. tem que fazer uma comunicação voltada para mulheres de idade de tanto até tantos anos que moram de tal e tal lugar e que tem um estilo de vida desse jeito. Exatamente. Porque se ela for atirar para absolutamente todos os lados, ela não vai acertar em nenhum. Exatamente. Enfim, você pode ter uma comunicação ampla de, não, eu tenho um produto que serve para homens de idade tal, eu tenho um produto que serve para mulheres de tal. Tudo bem, mas você define linhas, organiza. Se você focar em uma única comunicação, pensando em abranger todo mundo, você não vai se comunicar e ninguém vai se identificar com o que você está falando. Então tem que ter esse cuidado de você querer ser acessível, beleza, mas se for muito genérico, não adianta muito. A Lume, particularmente falando, ela tem uma comunicação fácil, porque a Sim. gente quer atingir pessoas que precisam entender sobre marketing de uma maneira fácil, que não tem tempo para perder, que não vão saber entender o que é a gente fazer um briefing, não sei o quê, nananana. Gente fazendo esse tipo de conteúdo, você acha em todo e qualquer lugar. Sim. Tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo e transforma o marketing numa coisa, num bicho de 7 cabeças e que você tem que ser inovador e você tem que fazer isso e aquilo e nananã. E na Lume a gente entende que o marketing, quando ele é bem feito, você não precisa de estratégias super mirabolantes. Você consegue fazer o básico bem feito e ter resultado. E o básico que a gente fala não é necessariamente pouco. O básico que a gente fala assim, pilar de marketing mesmo, coisa que funciona há décadas e que tem os gigantes, é o que os gigantes fazem. O gigante não está aí todo tempo caçando modinha ou a coisa revolucionária que saiu na última semana. Não necessariamente. Pode até estar procurando, mas a base está feita. E a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que comunicar com o público-alvo da marca. Isso. Se por acaso um Jaguar, a gente não vai se comunicar com todo mundo para vender um Jaguar.
assim como a Harley Davidson. Então, assim, você tem que também entender que, claro, existem marcas que vão comunicar para muitos públicos diferentes, mas vão ter marcas que vão se comunicar para pessoas específicas. Então, não adianta você ficar criando conteúdo que não é o intuito, não é o seu público-alvo. O seu público-alvo, ele não vai consumir aquele conteúdo. Então, não tem para que você estar criando. relevante. E aí eu acho que também Exatamente. traz outro questionamento sobre viralizar. É. Quando você viraliza, o seu viralizar. conteúdo ele é exposto para absolutamente todo mundo, sendo o seu público não. Então isso abre margem para que várias e várias e várias pessoas falem sobre você. E não necessariamente essas pessoas são as pessoas que você vai querer vender. Então será que vale a pena fazer qualquer coisa para viralizar só para sua marca ser vista? Ou será que vale a pena você realmente ir construindo devagar o seu posicionamento para que as pessoas que realmente importam e que querem comprar de você lhe notem? Assim, Sabe? tem estilos de conteúdo e estratégias que são focadas em alcance, ou seja, vai alcançar o número máximo ali de pessoas que nem todo mundo vai ser teu comprador e vai ter interesse, mas vai alcançar, a marca vai ser conhecida. Sim. Mas são objetivos, nem sempre a ser gente vai... A gente não foca só nisso, a gente foca em alcance, em reconhecimento, Em em engajamento, em venda. Então, assim, são vários objetivos que tem que estar alinhado com o que a empresa quer também. Às vezes a empresa, ela está num momento de empresa mesmo, Sim. que ela quer só ser vista. Venda está estabilizada, está ok. Ela quer só reconhecimento, ela quer ser conhecida. Então a gente vai focar em alcance. Tem empresa que não, que ela vai pegar uma base ali de seguidores, de quem já está ali consumindo e vai tentar engajar aquela galera para ver se caminha Cria para uma uma comunidade. Pois é. Eu acho que uma das coisas que a gente mais se preocupou quando a gente criou a Lume, né? Da Lume nasceu, foi Nosso sobre bebê. o posicionamento que a Lume iria passar. Então, gente, o histórico, né, da Lume é que ela nasceu dentro de uma aula. Na Unifor. Ela nasceu na Exatamente. Unifor, É um bebê na aula do do Cláudio nosso e da querido Renata. Cláudio, né? Vocês sabem quem vocês são. Nosso professor querido do coração, ele é um dos padrinhos da Lume, né? Incluindo a Renata também, que é outra professora nossa. Quando a gente deu a ideia da Lume, a gente começou realmente como um trabalho. Mas quando a gente E a Lume nasceu de uma grande humilhação, tá, gente? Na hora do Cláudio. Cláudio vai saber. Depois, em outro episódio, Ele a gente vai saber, ele conta vai essa saber. humilhação. Vai saber. Mas quando ela foi criada, né, ela era a intenção de realmente ser um projeto de, basicamente, um TCC, né? Que era o nosso projeto final de conclusão de curso. E a gente viu a necessidade de uma empresa dessa forma. Que a gente queria comunicar com um público que não se via valorizado, que não tinha essa acessibilidade de estar comunicando formas que esse público iria entender. Então, a gente viu muito essa necessidade de empresários que não compreendem nada sobre o marketing e que as pessoas chegam com briefing, call, low ticket, high ticket, enfim, essas siglas que, ok, tudo bem, são muito faladas aqui dentro do marketing, mas que a gente sabe que a gente pode descomplicar. Pode facilitar. A gente pode facilitar, sabe? Então, aí surgiu dessa necessidade de não precisar ser tudo isso, essa complicação, a gente explicar para o nosso cliente de maneira clara e acessível, porque a gente sempre acreditou que um cliente bem instruído, um cliente que compreende o que está sendo feito, é um cliente que vai ajudar a gente a trabalhar mesmo. Exatamente. Sim, exatamente. E a gente, assim como o cliente, obviamente, que quer o sucesso da sua marca, o marketing ele também quer, né? Então a gente viu essa necessidade de criar uma linguagem acessível, uma empresa que seja acessível para que a gente consiga ensinar, passar os conhecimentos e dessa assim, forma o cliente ser melhor. saber o que a gente está fazendo, entender o Isso. rumo que a gente está tomando, diminui a ansiedade que às vezes o cliente não sabe o que está acontecendo e dificulta o nosso trabalho mesmo, que é normal, ele não Sim. entende, ele está investindo, não sabe o que está acontecendo, então é normal ter ansiedade, assim, de querer entender. E a gente Então, também entende que você falar de todas essas coisas difíceis e termos em inglês, blá blá blá, às vezes vai agregar valor no seu produto. Mas também afasta a pessoa. E a gente prioriza muito mais a gente ter um relacionamento próximo e que seja claro
e objetivo com o nosso cliente, que ele realmente entenda tudo que está acontecendo e consiga se situar, saiba que o dinheiro dele está indo exatamente para aquilo que ele quer. Exatamente. E ele saiba exatamente o que é que está acontecendo, quais são os processos que a gente está tomando, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Porque ele também, de qualquer forma, o cliente ele também faz parte desse processo, Sim. né? A gente não vai desenvolver só a marca. O cliente ele também vai estar Ele lá tem que pensando participar, junto com a ele tem que- gente, é. ele também vai participar. E se a pessoa entende o que ela está participando, o que é que ela tem que fazer, fica muito mais fácil a Sim, nossa Com comunicação. certeza. Não, a gente não consegue trabalhar sozinho. Assim, seria... Exatamente. Tem algumas empresas que seria ideal, assim, se a gente conseguisse trabalhar sozinho, porque às vezes a pessoa fica tão focada em mil outras coisas, assim, não vê o marketing tanto como prioridade, que a gente às vezes precisa do cliente, tipo assim, de entender, de tipo, participe, seja a voz da sua marca e tal. E às vezes tem essa falta, assim, então se talvez, né, nossa Isso. esperança é o cliente entendendo, ele possa realmente ser uma voz ativa Sim, junto com a gente. exatamente. Com certeza. E volta essa questão do valor, né, que a Letícia falou, volta aquela história. Você comunica para o público que você quer atingir. Então, a gente não queria atingir esse público que queria essas palavras difíceis. A gente queria justamente o oposto desse público. As pessoas que ficam chateadas porque não conseguem entender, não conseguem dialogar com profissionais de marketing, porque tem muito esses quesitos. Então, assim, volta essa questão. A gente tem que comunicar para quem a gente quer, para quem a marca realmente quer se comunicar. Então, eu acho que esse é o nosso posicionamento. A gente não vai fazer nunca diferente disso, que não é o ideal da Lume, não é o posicionamento que a Lume quer tomar. Então, assim, não esperem da gente a gente falar palavras difíceis, termos complicados, para que aquilo gere um valor mais alto, como se a gente soubesse mais. Não é isso, não é a nossa proposta e justamente a gente sabe sim. É tanto que a gente criou o podcast para justamente mostrar que a gente sabe, que a gente compreende, que a gente tem voz aqui, mas que a gente não quer fazer isso de uma maneira complicada, para mostrar que a gente sabe mais. A gente quer justamente que as pessoas compreendam. E eu acho que isso também democratiza o acesso à informação. Com certeza. E a informação de qualidade, modéstia à parte, né? Porque, enfim, são 3 profissionais de marketing que estão no mercado há um tempo E a gente que vai tem se conhecimento para formar, passar. tipo, a gente com certeza. enfim, fez 2 anos aí da faculdade e tal. E acredito que seja isso para esse primeiro episódio. Comentem para a próxima pauta. Sigam Like o para a parte podcast, like para a parte Isso. 2. Mande esse podcast para outros empreendedores, você que quer aprender sobre marketing, saber sobre marketing. Você que tem um amigo que está abrindo, sei lá, uma loja de roupa, enfim, qualquer coisa. A gente ajuda. E, por favor, não esqueçam de seguir a Lume no Instagram, como eu disse, é c.lume. A gente sempre tá lá postando conteúdos tanto de compreensão, né, para vocês compreenderem melhor. Lá tem muito sobre- case legal de sucesso, de marcas que a gente admira. Também tem muitas pautas quentes do que está acontecendo no mercado hoje. Tendências. Novidades, tendências, mas como a gente falou, tudo isso de uma forma muito simples e fácil de entender. Acessível. Então, se você não entende sobre marketing, Vai lá não tem como não entender mais. Vai lá Exatamente. seguir. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. E vem descomplicar com a Lume. Tchau!